Queridos companheiros de viagem para o céu, estamos hoje reunidos neste lugar, agradecidos a Deus por todas as suas bênçãos que nos tem dado no transcurso do tempo. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja modelo, e quando nós pensamos numa igreja modelo, dizemos, olha, deve ser Roanoke. Aí temos nós a sede da Conferência Geral, estão os nossos líderes lá, devem se reunir lá um grupo de irmãos, deve ser uma igreja modelo. E nós imaginamos em si uma igreja perfeita. Irmãos, a igreja modelo não é uma igreja perfeita. É uma igreja pecadora, uma igreja que tem pessoas como cada um de nós, que tem seus defeitos de caráter, que tem suas lutas, tem suas batalhas, passam por momentos de dificuldade, mas continua à frente. Nós hoje vamos falar sobre uma igreja que, na palavra de Deus, foi deixada como igreja modelo. A igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica foi estabelecida pelo apóstolo Paulo durante sua segunda viagem missionária, junto do seu colega e amigo Silas. Segundo os historiadores, Tessalônica era uma cidade que era muito conhecida pelas suas fontes de águas termais. Além disso, também era uma região muito propícia como estratégica militar. Tessalônica chegou a ser uma das cidades principais dentro de um distrito romano, muito importante, uma capital. Agora, como chegou o evangelho à cidade de Tessalônica? Se nós vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, 17, apresenta em si detalhes de como chegou o evangelho na cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo chegou a esta cidade juntamente com Silas e foram até a sinagoga e pregaram por 3 sábados seguidos. Um grupo de gregos começaram a ouvir mais e mais a palavra do Senhor, um grupo de judeus também ficaram muito entusiasmados, e de repente grande parte em si do pessoal de Tessalônica, dessa sinagoga, ficou tão entusiasmado com a mensagem de Cristo como Salvador do mundo, que de repente um grupo de judeus que estavam com ciúmes se levantaram e fizeram em si um grande alvoroço. E levaram em si um grupo de pessoas, diz que juntaram um grupo de pessoas vadias, pessoas que não trabalhavam, pessoas que não tinham nada para fazer, provavelmente pagaram, deram alguma coisa para eles, e fizeram um grande levantamento nessa cidade, alvoroçaram a cidade. Foram até o lugar onde o apóstolo Paulo e Silas estavam hospedados, na casa de um tal Jasson. Ao ver que o apóstolo Paulo e Silas não estavam nesse lugar, tomaram o Jasson juntamente com a sua família e o levaram perante as autoridades e disseram, olha, Paulo e Silas são alvorotadores. Onde quer que eles vão, em todas as cidades, eles produzem isso. Nós devemos tomar esses homens e devemos em si dar-lhes uma boa reprimenda, um bom castigo. Irmãos, os irmãos de Tessalônica, mesmo com poucos sábados, 3 sábados apenas que pregaram o evangelho, ficaram tão impressionados com a mensagem do apóstolo Paulo, que à noite tomaram Paulo e Silas e os levaram para fora da cidade. E eles foram em direção para Bereia. Mas 3 sábados levaram o evangelho para os irmãos de Tessalônica, formaram já um grupo, e esta igreja se começou a crescer e a crescer, a crescer. O apóstolo Paulo pensando isso, olha, o que aconteceu em si da igreja nossa que formamos em Tessalônica? Eu gostaria de saber o que aconteceu dessa igreja. E acontece em si que o apóstolo Paulo envia Timóteo, que era um dos seus ministros jovens, que tanto carinho tinha por ele, e disse, olha, Timóteo, vai lá visitar a igreja de Tessalônica, por favor, e vê o que aconteceu dessa igreja. Timóteo foi lá e viu o que acontecia nessa igreja. Voltou e disse para o apóstolo Paulo, olha, essa igreja tem 3 características extraordinárias. E essas 3 características têm feito dessa igreja uma igreja extraordinária. E para mim essa é uma igreja modelo, disse o apóstolo, disse para ele Timóteo. O apóstolo Paulo ficou tão encantado com as notícias, seu coração estava tão feliz, mas tão contente pelas notícias que tinha trazido Timóteo a respeito dessa igreja de Tessalônica, que ele compôs em si o primeiro livro para a igreja de Tessalônica, o livro de Tessalonicenses. E é um elogio sincero para uma igreja tão bonita, uma igreja que é considerada modelo. Irmãos, quando ele começou a escrever, desde o verso 1 até o verso 10,
do primeiro capítulo do livro de Tessalonicenses, ele diz algo muito interessante nos versos 7 e 8. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Irmãos, o que se tornou a igreja tessalônica? Uma igreja modelo. Esse é o tema de hoje. Uma igreja modelo. Porque vos repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Irmãos, era uma igreja em si que tinha características tão bonitas que se transformou numa igreja modelo, que foi uma igreja que repercutiu esse exemplo por toda a Macedônia e a Caia. Todos os lugares ao redor em si, de Tessalônica, na grande região de Macedônia, na região de Acaia, todas as outras igrejas ficaram surpreendidas com uma igreja modelo como era a igreja tessalônica. Ao ponto que até o próprio apóstolo Paulo diz, olha, eu chego a outras igrejas que estão nessa região e não preciso dizer mais nada. Só por vosso exemplo, eles já foram confirmados na fé. Irmãos, quais foram 3 características essenciais que tinha a igreja tessalônica, que fizeram dela uma igreja modelo, e que pode ser que nos entusiasme aqui em Lisboa, a ser também nós uma igreja modelo? Imaginem, se a igreja de Lisboa é uma igreja modelo e nós conseguimos como que o Montijo, que o Seixal, Leiria, Gaia, Portimão, todas as nossas igrejas em Portugal possam ser em si bem influenciadas com o nosso exemplo. Irmãos, as 3 características são estas. 1 Tessalonicenses 1, o verso 3, apresenta em si 3 poderosas características que eram realmente que faziam dessa igreja uma igreja modelo. E se nós hoje entendemos bem essas 3 características e nos tornamos uma igreja modelo, não somente seremos uma igreja modelo aqui para Portugal, podemos ser também uma igreja modelo para quem? Para todo o mundo. Que Deus seja louvado com isso. 1 Tessalonicenses 1, verso 3, recordando-vos, diante de nosso Pai, nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Primeiro ponto, eles tinham a fé como? Operosa. Segundo, da abnegação de vosso amor. Como era o amor dessa igreja? Abnegado. Terceiro, da firmeza de vossa esperança em nosso Senhor. Como eles eram? Firmes na esperança. Irmãos, 3 características fizeram dessa igreja uma igreja modelo. Se essas 3 características são tão importantes, vamos estudar elas hoje. Muito bem. Comecemos então pelo ponto principal, fé operosa. Irmãos, o que entendemos sobre fé operosa? O que pode significar isso? Algum irmão tem alguma ideia? Trabalho missionário. Uma fé como? Operosa. Irmãos, uma fé operosa em si tem algo interessante. Vamos definir a palavra fé. Hebreus 11, verso 1. Todos nós conhecemos o texto. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, melhor definição de fé nós não vamos ter na Bíblia. Hebreus 11, verso 1. Fé, certeza de coisas que eu espero. Mas como vou ter uma certeza de algo que eu espero? Isso se chama fé. Eu tenho certeza que eu tenho um carro. Sim, já tens o carro aí ao lado. Eu tenho certeza que algum dia Deus vai me dar um carro. E já estou a agradecer a Deus hoje pelo carro que Deus vai me dar. Isso se chama fé. Irmãos, fé é acreditar em algo que eu não recebi, mas pela fé eu já agradeço a Deus por isso. Isso se chama fé. Irmãos, a fé não é um mero... É uma fé que trabalha, uma fé que busca. Não é uma fé que fica sentada sem fazer nada. Uma fé que tem uma ação. Fé verdadeira é a que recebe a Cristo como Salvador pessoal. A fé é para a salvação, não é uma fé casual.
Eu acho que para me salvar devo ter uma fé casual. O que significa uma fé casual? De vez em quando devo exercer fé. Isso não traz nenhum proveito salvífico em minha vida. Não é o mero assentimento do intelecto. Eu acredito. Que diz o apóstolo Tiago? Diz que até os demônios acreditam e tremem. É a crença arraigada no coração que abraça Cristo como Salvador pessoal, com a certeza de que Ele pode salvar perfeitamente aos que por Ele se chegam a Deus. Crer que Deus salva outras pessoas, mas não te consegue salvar, não é uma fé genuína. Há pessoas que pregam da salvação para todos e conseguem salvar alguns, mas não acreditam que essa mesma salvação pode salvá-lo a eles. De que adianta? Em primeiro lugar, para que uma pessoa seja um grande ganhador de almas, ele deve acreditar que ele está salvo em Cristo. E com essa certeza, então, ele leva para outros a salvação de outras almas. Por que será quando nós olhamos para alguém que fuma, bebe, tem vícios, uma pessoa em si que rejeitada pela sociedade, não nos aproximamos para pregar o Evangelho para ela? Porque ainda não tivemos uma experiência em Cristo a respeito de salvação. Não temos essa plena convicção que Deus pode nos salvar. Ao ponto que quando vemos uma pessoa em uma condição parecida ou pior da nossa, dizemos, se Deus não me consegue salvar, como vai conseguir salvar essa pessoa? Agora, aquela pessoa que olha para um marginal, que olha para uma pessoa rejeitada pela sociedade, se aproxima dela e fala com confiança para ela, tu podes ser salvo. Essa pessoa realmente acredita no poder de salvação na sua vida e por isso que é impulsionado por esse mesmo poder. Crer que Ele salve a outros, mas não vos salvará a vós, não é uma fé genuína. Mas quando a alma se apoia em Cristo como a única esperança de salvação, então se manifesta uma fé genuína. Irmãos, o que nós aprendemos até agora sobre fé genuína? Fé genuína é acreditar que a salvação pode ser nossa. E não somente nossa, pode ser de todos nós. Irmãos, lembrem-se, fé não é uma fé casual. Fé não é meramente um assentimento intelectual. Eu acredito e tal. Senão uma crença arraigada no coração, firme no coração. Segundo ponto que nós devemos aprender sobre fé. Fé não é sentimento. Irmãos, a fé não é uma questão de sentimento. Não é como o clima. O clima hoje está quente, estou animado. O dia está frio, estou desanimado. Irmãos, não é assim. O clima é tão variado que há cidades que podem ter as 4 estações no mesmo dia. E há pessoas que a sua fé também é da mesma maneira. Num só dia podem ter vários sentimentos de fé, todos variados. Irmãos, quando falamos em fé, devemos ter presente uma distinção. Existe uma espécie de crença que é inteiramente diversa da fé. A existência e poder de Deus, a veracidade da sua palavra, são fatos que mesmo Satanás e seus exércitos não podem sinceramente negar. Tiago 2,19, diz a palavra do Senhor. Também os demônios creem e estremecem. Irmãos, nós não temos em si visto a Cristo crucificado. Agora, Satanás e seus anjos se viram Cristo crucificado. Nós não temos visto a Deus criando Adão e Eva e todo mundo. Mas acreditamos tudo isso pela fé. Eles não. Eles sabem que isso aconteceu e não podem negá-lo. Porque foram testemunhas oculares disto. Irmãos, então a fé não é um sentimento, por favor. Para que nós possamos ser como a igreja de Tessalônica, precisamos ter uma fé que não esteja como? Em base de sentimentos. Mas alguém pode perguntar, mas Moisés, então isso quer dizer que eu não posso sentir nada? Se eu estou a cantar, não vou sentir nada. Se eu estou a orar, não vou sentir nada. Se alguém está a pregar, não vai sentir nada. Se eu estou a ouvir uma pregação, não vai sentir nada. Irmãos, sentir é algo que vem depois da fé. Olha que interessante, é um texto muito bonito, diz assim: cabe a nós exercitar fé, mas aquele sentimento, alegria e bênçãos, Deus é quem o dá. Primeiro nós exercemos como? A fé. E depois vem que? Os sentimentos. Não esperar que venham os sentimentos para depois ter fé. Senhor, preciso sentir alguma coisa para exercer fé.
Não, a fé se exerce. E a fé traz como consequências coisas que nós depois percebemos e sentimos. Qual seria o efeito de uma fé operosa na vida do crente na igreja? Se nós aqui temos um grupo de irmãos, todos aí cheios de fé, mas não essa fé somente com mero assentimento intelectual, uma fé sentimentalista. Estamos falando de uma fé operosa, onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade. Onde o coração se acha rendido às afeições nele concentradas, aí existe fé. Irmãos, há 3 características para definir se temos fé. Primeira, crer na palavra do Senhor. Número 1, crer na palavra do Senhor. Número 2, submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. E terceiro, render o nosso coração e as nossas afeições 100% a Cristo. Isso significa ter fé. Por isso que hoje muito se fala sobre fé e ninguém tem fé. Até um texto diz, achará-se fé na terra. Porque a fé é isto, é crer na palavra. Mas somente isso? Não. Submeter a minha vontade na vontade de Deus. Render-lhe o meu coração e as minhas afeições completamente a Cristo. Isso significa fé. Irmãos, fé significa, se usa a palavra chequeira, onde estão os cheques, sim? Cheques bancários? Porta-cheques. É tirar do porta-cheques um cheque e dizer, Senhor, olha, já assinei aqui embaixo, te entrego, Senhor Jesus, coloca a quantia que tu achares conveniente. Isso se chama fé. Tu somente assinas, Senhor, 100% o que tu pedires de mim, eu vou fazer. Irmãos, nós precisamos desse tipo de fé, uma fé que entrega tudo e confia tudo nas mãos do Senhor. Esta fé leva seu possuidor a colocar em Cristo todas as afeições da alma. Seu entendimento fica sob o controle do Espírito Santo e seu caráter é moldado à semelhança divina. Irmãos, só poderemos ter a semelhança divina quando nós cumprimos com este ponto principal. Ler a Bíblia, acreditar. Depois dizer, Senhor, ajuda para que a minha vontade seja a tua vontade. Isso é algo complicado, mas tu podes fazer esse milagre na minha vida. E terceiro ponto, não somente quero render-te o meu coração, quero render-me completamente nas tuas mãos, para que tu possas definir a minha vida como tu bem te bem aparecer. Segundo ponto especial, eles tinham uma fé operosa. Já vimos o que é uma fé operosa. Vamos agora ver o segundo ponto, amor abnegado. Irmãos, quando nós falamos de amor, sempre lembramos de 1 Coríntios capítulo 13. Lembram de Coríntios capítulo 13? Aí tem uma definição sobre o amor. E se nós vemos em si, o amor tem 2 grandes braços. Um deles é amor a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amor ao próximo como a si mesmo. Então, para que o amor seja completo, tem que ter essas 2 vertentes. Amar a Deus sobre todas as coisas. Cristo seja o primeiro lugar na tua vida. E amar o teu próximo como te amas a ti mesmo. Se nós em si pensamos e analisamos, será que temos realmente o amor de Deus em nossa vida? Será que amamos a Deus sobre todas as coisas? Será que amamos os nossos irmãos como nos amamos a nós mesmos? Há um texto inspirado que diz assim, supremo amor a Deus e abnegado amor uns aos outros, estes são os 2 grandes braços de que dependem toda a lei e os profetas. Os 2 grandes braços. Ah, não, Senhor, mas eu consigo te amar, mas não me peças para eu amar o meu próximo. De nada vale. O teu amor não é verdadeiro. Ah, não, eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. Mas eu amo a todo mundo. Só não amo a Deus. Eu ajudo as pessoas, eu faço obras de caridade, mas não amo a Deus. Irmãos, não existe amor a Deus sem amor ao próximo, como também não existe um amor ao próximo sem um amor a Deus. Porque a fonte do amor quem é? É Deus. Se a fonte do amor é Deus, então, para eu poder amar o meu próximo como me amo a mim mesmo, eu preciso receber o amor de quem? De Deus.
porque o amor humano não serve de nada. Nosso amor é traiçoeiro. O nosso amor não somente trai, o nosso amor realmente é desequilibrado. Um dia amamos, outro dia deixamos de amar. Interesseiro. A Bíblia diz que enganoso o coração mais que todas as coisas. Tenho percebido isso em toda a minha vida. O meu coração, quando eu acho que amo alguém, depois quando passo uma prova, digo, puxa, falta amar um pouquinho mais. Precisamos mais do amor de Deus. Irmãos, a evidência do amor de Cristo é a manifestação de amor uns aos outros. Para que o amor de Cristo seja manifestado na sua igreja, temos que nos amar uns aos outros. O amor abnegado pelos que nos rodeiam é colocado entre as mais gloriosas evidências da religião verdadeira. Eu tenho a religião verdadeira porque eu pertenço ao movimento de reforma. Tu podes pertencer à igreja verdadeira, mas a tua religião pode ser que não seja verdadeira. Irmãos, a religião verdadeira é essa. Quando nós amamos o nosso próximo, quando nos amamos a nós mesmos. Quando o amor de Deus seja refletido na sua igreja, Deus vai vir a buscá-la como sua. Não, mas diz o caráter. O que é o caráter de Deus? É o seu amor. O amor de Deus, quando nós temos Ele em nossa vida, e quando nós o demonstramos, quando nós vivemos o amor de Deus, então realmente as afeições, o nosso companheirismo, o nosso relacionamento, tudo isso vai mudando. Mais poderoso que 1000 pregações é uma família bem regrada perante Deus. Mais poderoso que muitas pregações é uma vida de testemunho. Mais poderoso que milhares de pregações é quando uma pessoa demonstra um amor verdadeiro por seus semelhantes. Hoje o mundo está cansado de palavras. O que o mundo quer é ver e não quer mais ouvir. Qual seria o efeito desse amor na igreja? Irmãos, imaginam? Se de repente nós estamos tão cheios do amor de Deus, mas tão cheios do amor de Deus, qual seria o efeito na nossa igreja? Olha que interessante, o texto diz assim, caminho a Cristo. O espírito de abnegação e amor pelos uns pelos outros proporciona ao caráter profundeza, estabilidade, formosura cristã, traz paz e felicidade ao possuidor. Olha que vantagens. Se eu recebo o amor de Deus na minha vida, se eu permito que Deus encha meu coração de amor, então vou ter um caráter profundo, estável, não desequilibrado. Um dia amar, outro dia não amar. Um dia eu sinto que amo minha esposa. Hoje eu sinto que amo meus irmãos. Hoje que eu sinto que amo os meus companheiros de trabalho. Não. O amor não é um mero sentimento. O amor é uma convicção. Formosura cristã traz paz e felicidade. Os que assim dedicarem esforços abnegados ao bem de outros estão certissimamente operando sua própria salvação. Irmãos, cada vez que nós amamos o nosso próximo e queremos salvá-lo e fazemos tudo por sua salvação, nós estamos nos salvar a nós mesmos. Por isso que ninguém vai chegar ao céu sozinho. Ninguém vai chegar lá no céu sem nenhuma estrelinha na sua coroa. Todos nós vamos ter algumas estrelinhas, alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Mas não vou estar com inveja. Olha, irmão, montagem, parece uma noite assim, aberta, porque está com muita estrela, não. Todos vamos ficar felizes e contentes. Todos. Ao chegar ao céu pelas estrelas que nós temos. Irmãos, isso realmente é operar para a nossa salvação é quando nós operamos pela salvação também de outros. O único modo de crescer na graça é empenhar-nos na medida da nossa capacidade em ajudar e a abençoar os que carecem do auxílio que lhe possamos dar. Não, mas eu quero ir até uma montanha junto com a minha família e os meus filhos, nos afastar deste mundo de mundanalidade, de imoralidade, e eu quero estar lá em cima, aguardando a vinda de Cristo. Vais te perder, meu querido.
Ah, não, mas lá não tem nenhuma tentação. Eu lá na montanha. Se tu não tens uma fé operosa, se não tens um amor fraternal pelas almas, se não trabalhas pela salvação de outras pessoas, não vais te poder salvar. Viver uma vida de egoísmo quando recebes a salvação em Cristo e ficar calado e não levar a outros, realmente é um grande engano. O amor comunica a quem o possui graça. Prosperidade. Ah, eu quero ter prosperidade. Então, em primeiro lugar, recebe o amor de Deus na tua vida. Deus vai te abençoar quando o teu coração esteja cheio de amor. Ah, não, mas eu não quero ter amor, eu só quero ter prosperidade. Então, Deus não vai te dar prosperidade. Porque Deus dá prosperidade para um coração cheio de amor, porque o que Ele vai fazer em si quando Ele tem amor e tem prosperidade? Hã? Vamos a dar. Vamos ver pessoas necessitadas e vamos constantemente estar a dar para elas. Para isso Deus nos dá prosperidade. Para que nós, cheios do amor de Deus, possamos ser como? Saúde para aquele que está doente, roupa para aquele que está nu. Fazer em si trabalho social. O amor comunica quem o possui graça, prosperidade, elegância no porte. Olha, até o porte vai ser mais elegante. Ah, eu quero ter um porte elegante. Enche-te de amor de Deus. Mas, Senhor, até o teu amor modifica o porte, a minha elegância. Sim, acredite, está escrito e acabou, está escrito. Diz, ilumina-lhe a fisionomia. Ah, Senhor, eu quero ser uma pessoa sorridente sempre, alegre, feliz. Quero transbordar alegria para todo mundo. Enche-te do amor de Deus. Educa-lhe a voz. Ah, Senhor, mas a minha voz parece que não é tão bonita para cantar, ou para pregar, ou para... Enche-te do amor de Deus. Refina e eleva todo o ser. Ai, aqui está o segredo. As pessoas gastam com cursos e com coaching, tantas outras coisas, se preparam para tantas coisas. Quando nós deveríamos estar todos os dias, pelo menos 1 hora ao dia, aprendendo ao pé da cruz de Cristo, recebendo seu amor. Olha o que aconteceria. Estaríamos cheios de graça, prosperidade, elegância no porte, a nossa fisionomia iluminada, a nossa voz educada e todo o nosso ser. Que maravilhoso. Terceiro aspecto. Esperança inabalável era o que tinha a igreja de Tessalônica. Uma esperança como? Inabalada. Irmãos, Atos dos Apóstolos, na página 259, a irmã Helena de White dá uns detalhes extraordinários dessa igreja de Tessalônica. Extraordinários. Olha o que diz assim. A esperança e a alegria que esta afirmação levou à jovem igreja tessalônica mal pode ser por nós apreciada. Irmãos, quando os irmãos de Tessalônica receberam a carta do apóstolo Paulo e leram na igreja, não sei quem leu, mas alguém leu lá, eles ficaram com uma esperança tão grande, já tinham muita esperança, mas a sua esperança foi acrescentada. Eles creram na carta que lhes foi enviada por seu pai no Evangelho. Apreciaram-la no seu coração, se comoveu de amor pelo apóstolo Paulo. Ele lhes havia falado antes essas coisas, mas nesse tempo a mente deles tinha dificuldade em compreender doutrinas que pareciam novas e estranhas. E não surpreende que a força de alguns pontos não lhes tivesse ficado vividamente impressionada na sua mente. Mas eles estavam famintos da verdade. E a epístola de Paulo deu-lhes nova esperança e alento, e mais firme fé em Cristo, e mais profunda afeição por aquele que, por intermédio de sua morte, tinha trazido à luz, vida e imortalidade. Irmãos, os irmãos de Tessalônica, eles em si estavam cheios de fé, uma fé que opera, cheios de amor e cheios de esperança. E eles eram muito missionários. E eles acreditavam que nos seus dias Cristo ia voltar. Eles pregavam e pregavam e pregavam, diziam, nós temos que pregar o mais rápido possível, porque quanto mais rápido nós pregamos, mais pessoas vão aceitar, e quanto mais pessoas ouvem a respeito de Cristo crucificado e se salvam, então mais rápido nosso Senhor Jesus vai vir. O tempo foi passando, e algumas dessas pessoas que pregavam começaram a morrer. Eles começaram a ficar tristes. Senhor, mas nós acreditávamos que na nossa época, nós estando em vida, ninguém ia morrer e todos nós íamos estar preparados para a tua vinda. E acontece que alguns estão morrendo. Irmãos, 1 Tessalonicenses 4, versos 13 ao 18, o apóstolo Paulo escreve para eles a respeito da ressurreição.
Lhes diz bem claro: então os mortos em Cristo ressurgirão juntamente com os vivos e serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim diz ele: estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, a esperança inabalável é a esperança da segunda vinda de Cristo. Não existe outra esperança maior que esta. A vinda do Senhor tem sido em todos os séculos a esperança de seus verdadeiros seguidores. Irmãos, desde que Adão e Eva saíram do Éden até os nossos dias, essa deve ser a nossa única esperança. A segunda vinda de Cristo. Não deve ter outra. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que ele viria outra vez, iluminou o futuro dos seus discípulos, encheu-lhes o coração de alegria e esperança, que as tristezas não poderiam nem apagar, nem as provações empanar. Irmãos, quando nós estamos cheios da esperança da volta de Cristo, nada nos incomoda. Perdi uma empresa. Deus sabe por quê. Perdi dinheiro. Deus sabe por quê. Tive percas materiais, tive percas físicas, integridade física. Perdi várias coisas. Deus sabe o que é. Irmãos, essa deve ser a nossa esperança. Uma esperança tão firme que nada nos vai abalar. Irmãos, o que aconteceria se essa esperança estivesse hoje viva em nossa igreja? Há um texto extraordinário, irmãos, que é o texto já para concluir, que vou ler passo a passo. Mas, irmãos, prestem muita atenção. Eu sei que está fazendo calor, sei que a temperatura tem aumentado, e a falta de oxigênio nos leva, às vezes, a alguns ficaram um pouco sonolentos, mas é o último texto que vou ler, e é um texto extraordinário, que pode ser que esse texto te ajude muito na tua vida espiritual. A labuta e a privação sem esperança de coisas melhores tornam excessivamente pesada a sua carga. A labuta e a privação. E uma vida sem esperança. E quanto a isso se juntarem a dor e a doença, imagina, dor e doença, o fardo se torna quase insuportável. Ao quebrados e oprimidos não sabem para onde se voltar em busca de auxílio. Qual é a recomendação do Senhor? Mas compadecei-vos deles em suas provações, suas mágoas e decepções. Isso vos abrirá o caminho para os ajudar. Falai-lhes das promessas de Deus, orai com eles e por eles, e inspirai-lhes esperança. Queremos fazer com aqueles que estão com um fardo quase insuportável de carregar. Devemos nós ir a eles, trazer para eles promessas bíblicas. Devemos orar com eles e por eles, e dar-lhes palavras de motivação. Os caídos devem ser levados a sentir que não é demasiado tarde para ser íntegros. Ai, Senhor, irmão Moisés, mas já foi tantas vezes que eu pequei, tantas vezes que eu caí, que já sinto que não tenho nem vontade de me levantar mais. E é no mesmo ponto. Há 20, 30 anos eu tenho o mesmo defeito, ao mesmo ponto. Os caídos devem ser levados a sentir que não é demasiado tarde para ser íntegros. Agradeço muito ao meu falecido pai, porque em todas as chamadas ele várias coisas dizia, mas uma delas dizia assim: filho, lembra-te, se o justo cai 7 vezes, o que será de nós pecadores? Irmãos, se o justo cai 7 vezes, o que é de nós pecadores? Caímos, somos humanos, somos fracos. Eu lendo esse texto aqui, fiquei em certo ponto muito feliz e contente pelo que estou a ler, mas também comecei a pensar muitas coisas eu poderia ter deixado de fazer se tivesse lido esse texto antes. Cristo honrou o homem com sua confiança, deixando-o então sob a vigilância da sua própria honra. Mesmo aqueles que haviam caído mais baixo, ele tratava com respeito. Olha que interessante, se Jesus nunca pecou, como ele tratava as pessoas que caíam muito baixo? Com respeito. E por que será que nós em si, que somos pecadores, como os demais pecadores que existem neste mundo, às vezes tratamos as pessoas de má maneira,
cheios de justiça própria. Ele era para Cristo uma contínua dor, o contato com a inimizade, a depravação e a impureza. Nunca, porém, soltou ele uma expressão que mostrasse estarem as suas sensibilidades chocadas ou ofendidos seus apurados gostos. Às vezes as pessoas olham assim para as outras e dizem: eu não me junto com os pecadores. Se nós também somos pecadores. Não, a minha justiça não me permite fazer essas coisas. Se nós somos como trapos de imundícia. Fossem quais fossem os maus hábitos, os fortes preconceitos, ou as dominantes paixões das criaturas humanas, ele as encarava a todas com piedosa ternura. Eu penso, Senhor, mas como ele conseguia fazer isso, já que ele odeia o pecado, mas consegue amar o pecador? Como ele consegue chegar a esse equilíbrio? Porque nós odiamos certos pecados, mas há outros pecados que nós gostamos. E se uma pessoa em si comete um pecado que nós não fazemos mais, julgamos essa pessoa. E com dureza, porque nós nos sentimos justos, porque achamos, olha, eu em isso eu não faço. Ao partilharmos de seu Espírito, olharemos todos os homens como irmãos. Como devemos nos olhar? Como irmãos. Não, mas esse irmão é mais pecador que eu. Meu amigo, o dia que tu te sentes mais santo que os teus irmãos da igreja, tem cuidado. Porque esse daí pode ser que se salve e tu não te salves. Ao partilharmos seu Espírito, olharemos todos os homens como irmãos, com idênticas tentações, caindo muitas vezes e lutando por se erguer novamente, combatendo contra o desânimo e as dificuldades, cedendo simpatia e auxílio. O que precisa uma pessoa caída? Simpatia e auxílio. Não precisa de uma repreensão. Deixa o Espírito Santo fazer a sua parte. Não, mas agora que ela está aí a sofrer por seus pecados, vou dar uma reprimenda maior para ver se dessa vez ele se converte. Meu amigo, vai desanimá-lo mais. Já vês que ele está abalado. Já vês que na sua vida espiritual está abalado. O que deves fazer agora? Levantá-lo. Todos nós estamos nesta batalha. E todos nós estamos a lutar para ir para frente, para alcançar a vitória final em Cristo Jesus. E quando algum irmão cai, o que deves fazer tu? Deves levantá-lo, não ficar julgando ele. Se ele já está sofrendo o seu pecado, o que deves fazer ele? Levantá-lo, dizer, deixa eu te levantar. E algum dia eu preciso também que tu me ajude a levantar, porque eu também vou cair. Isso nós devemos ser companheiros. Quando um cai, aqueles que estamos em pé, o que devemos fazer? Levantá-lo. Então nos aproximaremos deles de modo a não desanimá-los, não repeli-los, mas a suscitar a esperança em seu coração. Irmãos, nosso único trabalho é suscitar motivação, esperança e levantar aqueles que estão caídos. Repreender com dureza? Não faças isso. A não ser que seja um rebelde, que não queira saber mais de nada, que esteja a destruir o rebanho. Mas se a pessoa é sincera e está nas suas lutas e quer salvar também, faz isso. Seja um companheiro, levante o seu amigo. Irmãos, para concluir, a igreja de Tessalônica continua sendo uma igreja modelo para nós hoje. Neste tempo, quando a fé tem sido substituída pela razão, quando o amor de quase todos tem se esfriado, quando as lutas, as dificuldades têm sufocado a esperança inabalável, necessitamos nós desenvolver e cultivar as mesmas virtudes espirituais que fizeram da igreja Tessalônica uma igreja modelo para os cristãos da sua época e também pode ser para a nossa época. Mas para isso nós precisamos levar para a nossa casa um texto muito bonito que está no livro de Mateus 6, verso 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus nos possa guardar, para que nós
de uma igreja defeituosa, imperfeita, pecadora, cheia de pessoas que caem e se levantam, possamos nós também, ao estudar hoje a igreja tessalônica, entender que devemos ter uma fé que opera, um amor fraternal para com nossos irmãos e uma esperança inabalável. Que Deus nos dê sua graça e sua misericórdia, meu desejo para todos nesta manhã. Amém.